Olá, seja bem-vinda à Gramática na Palavra de Deus. Eu sou a professora Maria Neuza. Hoje eu irei explicar substantivos. Para isto, eu escolhi um versículo que está em 1 Samuel 1:3, que diz assim: O menino Samuel ouviu a voz de Deus. Samuel, ele foi entregue pela mãe desde criança ao templo para servir a Deus. Então, Deus falou com ele desde criança. Ele foi um grande profeta em seu povo, o povo de Israel. Substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral, sejam eles visíveis ou invisíveis. Por exemplo, materiais, espirituais, religiosos, mitológicos, fictícios, lugares, sentimento, estados, qualidades. Exemplo: Samuel, menino, Deus, anjo, tristeza, abraço, alegria, honestidade, sinceridade. O substantivo também se divide em algumas classificações, como, por exemplo, quanto à designação, ele pode ser comum ou próprio. Comum é aquele que dá nome a todos os seres da mesma espécie de forma genérica. Exemplo: menino, homem, mulher, dia, empresa, pessoa, cachorro. Já o próprio é aquele que dá nome a um ser em particular, com inicial maiúsculo. Por exemplo, João, Jonas, Jesus, Brasil, Brasília, Deus, Ana. Aqui está um exemplo do menino Samuel. Menino, ele é comum, porque é comum à sua espécie. Toda criança até uma certa idade do sexo masculino é chamado de menino, então é comum à sua espécie. Mas nem todo menino é chamado de Samuel. Samuel é um nome próprio dele ou de outra pessoa. Assim como nem todo país se chama Brasil, é um nome próprio. Nem toda cidade se chama Brasília, é um nome próprio. O substantivo também, ele se classifica quanto à composição. Pode ser simples ou composto. Simples apresenta apenas uma raiz ou uma palavra. Flor, couve, roupa, sol. Já o composto apresenta mais de uma raiz, mais de uma palavra. Guarda-roupa, girassol, couve-flor. Pode ser ligado por hífen ou não, que é o caso de girassol. Girassol são duas palavras, gira, sol. Ele não perdeu nenhuma letra, mas ganhou uma. Então, é um substantivo composto. O substantivo classifica-se também quanto à derivação, pode ser primitivo ou derivado. Para isto, eu escolhi um versículo que está em 1 Samuel 1:3, que diz assim: Ana estava triste porque não podia ter filhos. Ana é a mãe do menino Samuel. Ela não podia ter filhos, então ela foi ao templo de Deus, ela se derramou em lágrimas, pediu a Deus um filho e Deus deu Samuel. E como promessa, Ana entregou seu filho ao templo desde criança. Então, o Samuel, ele passou a se dedicar ao templo e a Deus. Bom, quanto à derivação, primitivo. Primitivo é sem processo de derivação. Não se deriva de nenhuma outra palavra. Por exemplo, motor, dente, flor, triste, pedra e terra. Já derivado apresenta algum processo de derivação. Ele se deriva de uma outra palavra. Por exemplo, tristeza. Então, tristeza vem da palavra primitivo triste. O radical é triste até o T. Radical é aquela parte da palavra que não se modifica. E o derivado tristeza. Pedra. O radical pedra até o R. E o derivado pode ser pedreira, pedregulho, pedrada, pedraria. Terra. Radical terra. Derivado terreno, terreiro, terráqueo. O substantivo também, ele se classifica quanto à sua existência. Existência, ele pode ser concreto ou abstrato. Para isto, eu escolhi um versículo que está em Lucas 7, 36 ao 50, que diz assim: A mulher pecadora sentiu alegria porque Jesus perdoou seus pecados. Então, aqui, a mulher pecadora, ela entrou em um jantar em que Jesus estava.
E ela se derramou em lágrimas aos pés de Jesus. Ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, secou com seus cabelos e ungiu seus pés com perfume muito cheiroso e caro. E Jesus perdoou seus pecados. Bom, concreto. Concreto é aquele que designa o ser que existe, independente de outros seres, ou seja, nomeia seres de existência real ou criados pela imaginação. Então, exemplo aqui: homem, filho, mulher, cadeira, cobra, saci, Deus, fantasma, anjos, Jesus. Então, o concreto, ele, se você consegue formular uma imagem na sua cabeça, ele é concreto. O concreto, ele não depende de outro, ele tem existência real. Já o abstrato, ele é aquele que designa seres que dependem de outros para que se manifestem ou existam. Então, são sentimentos, são os estados, qualidades. Por exemplo, a mulher pecadora sentiu alegria. Mulher é um substantivo concreto, mas a alegria dependeu dela para existir. Então, é um substantivo abstrato. Jesus é um substantivo concreto. Pecados é um substantivo abstrato, porque pecado depende de outro ser para que ele exista. Então, o substantivo concreto é aquele com existência real, aquele que você pode desenhar, que você formula uma imagem e tem a existência real. Por exemplo, o fantasma. O fantasma você consegue desenhar, você consegue formular uma imagem. O saci, o anjo, Deus, tudo você consegue formular imagem. A cadeira, além de você pegar de existência real, você consegue também desenhar, formular uma imagem. Então, o abstrato não, ele depende de outro ser para existir. O substantivo também se classifica em coletivo. Coletivos é um substantivo comum, que mesmo no singular nomeia o conjunto de seres de uma mesma espécie, ou seja, é uma coleção de alguns seres. Eu escolhi um versículo que está em 1 Samuel 17:8, que é a história de Davi e Golias. Então, Golias era do exército filisteus e clamava às tropas de Israel. Golias era um gigante do exército inimigo do povo de Israel. E ele clamava ao povo de Israel, às tropas de Israel, ao rei Saul, que mandasse um homem para lutar com ele. Então, você pode ver essa história na história de Davi e Golias. Substantivo coletivo, aqui nós temos manada de porcos, boi, búfalos, elefantes, exército de soldados. Aqui nós temos tropas também, que pode ser também exército. Então, clamava as tropas de Israel, clamava o exército de Israel. A mesma coisa. Multidão de pessoas, rebanho de ovelhas, ninhada pode ser de qualquer filhote. No caso aqui, eu coloquei pintinhos. Bom, o substantivo é uma classe gramatical variável. A palavra variável, quando sofre flexão, ou seja, admite variações. Então, essas variações ela pode ser de gênero, de número e de grau. No caso aqui, de gênero, masculino e feminino. Garoto masculino, garota feminino. Flexão de número, singular e plural. Garoto singular, garotos plural. E flexão de grau, que pode ser normal, aumentativo. Garoto, normal, garotão, aumentativo. Substantivo é um conteúdo muito extenso, então eu dividi em algumas partes. Vocês poderão ver no meu canal, por exemplo, flexão de número, tanto no singular como no substantivo composto. Vamos fazer uns exercícios? Então, marque a alternativa onde temos substantivos coletivos. A primeira, menino. Menino é um substantivo comum, mas ele também pode ser um substantivo simples, concreto, primitivo, dependendo de qual classificação você vai classificar. Pai também pode ser um substantivo comum, simples,
Concreto, mãe também, substantivo comum, simples e concreto. Então, a não é o coletivo. Coletivo, como eu já falei, representa um conjunto de elementos de uma mesma espécie. Então, não é. B, tristeza. Tristeza é um substantivo abstrato, derivado de triste. Beleza, também é um substantivo abstrato e também é um substantivo derivado, porque deriva de belo. Alegria é um substantivo abstrato, que depende de outra pessoa para existir, mas também ele é derivado de alegre. Então, também não é o item B. C, couve-flor. Couve-flor passa couve-flor, banana maçã e passatempo são substantivos compostos, porque são formados por mais de uma palavra. Então, também não é o item C. D, rebanho. Rebanho é um substantivo coletivo. Exército vem de soldado, substantivo coletivo. Constelação de estrelas, substantivo coletivo. Então, item D é a certa. Segunda, no versículo, Jesus transformou água em vinho, está em João 2, 9. Marque a opção errada. Então, aqui você vai escolher a errada, na primeira você escolheu a certa. Então, a água é um substantivo comum? Sim, todo líquido transparente chama-se água, então é comum a espécie. Então, essa é certa. B, vinho é um substantivo próprio? Não. Vinho, aquele líquido extraído da uva, é um substantivo comum àquela espécie. Então, esta está errada. C, Jesus é um substantivo próprio? Sim, o nome Jesus é um substantivo próprio. Passatempo é um substantivo composto? Sim, formado por duas palavras. Passatempo. Então, a única errada é o item B. Então, primeira ficou o item D e segunda, item B. Se você gostou dessa aula, inscreva-se nos canais. Eu tenho 2 canais. A Gramática na Palavra de Deus, você vai encontrar a aula completa com atividades como esta e vai encontrar também a pitadinha de gramática, que é um resumo do conteúdo ou uma dica de gramática com versículo. E também os versículos que eu trabalhei nesta aula, vocês vão encontrar a história completa no Mneus Infantil. Eu trabalho com histórias bíblicas para crianças com valores éticos e cristãos. Então, até mais. Muito obrigada pela atenção.